Quero saudá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Dizer a vocês que hoje é a nossa quarta-feira de estudo bíblico. Eu, Bispo Wagner Camacho, nós a Igreja Reformada Casa de Oração para Todos os Povos. Hoje nós estaremos meditando aqui com vocês na carta de Tiago, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia. Carta de Tiago, capítulo de número 3. Tiago é irmão de Jesus. Então é um texto aí que sempre tem muita relevância para nós. Tiago, capítulo de número 3. Diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber muito juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Vamos do comecinho, vamos entender o que quer dizer esse versículo para nós? Então o Tiago está dizendo aqui, às vezes nós queremos ter a presunção de achar que sabemos demais e queremos então sair ensinando todo mundo, quando o princípio da sabedoria é a humildade. Então olha o que ele está dizendo. Não se tornem muitos de vós mestres, porque a quem muito é dado, muito mais é cobrado. Então presta atenção. Tiago 3:1. O versículo que cabe aqui para nos dar esse entendimento é justamente esse. A quem muito é dado, muito é cobrado. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, quando nós ocupamos uma condição de liderança, uma condição de pastor, de mestre, nós somos muito mais cobrados do que as outras pessoas. E aí, Paulo vai dizer aqui, Tiago vai dizer aqui, todos tropeçamos em muitas coisas. O que ele está querendo dizer? Ninguém é perfeito, mas a pessoa que não tropeça no falar, a pessoa que consegue se manter de boca fechada, a pessoa que consegue não entrar em polêmicas, a pessoa que consegue agir com naturalidade, com sabedoria, tendo sempre a sua palavra temperada como sal, essa pessoa sempre vai se sair de todas as situações de uma forma boa. Então olha o que ele está dizendo. Se alguém não tropeça no falar, a pessoa é capaz de refrear todo o corpo dela. Ou seja, se ela não tropeça no falar, ela consegue manter a sua linha, manter a sua ética, manter a sua forma. Então, nós, cristãos, às vezes temos a falsa ideia de achar que a sinceridade ela sempre tem que prevalecer e que a gente precisa falar tudo aquilo que a gente pensa. Entenda uma coisa, irmão. Quem fala tudo que pensa é criança. Criança é que perde a linha. Percebam quantas vezes você teve com seu filho, ele te fez passar vergonha. Eu tive um amigo uma vez que ele foi num restaurante, na hora de pagar a conta, ele sentou o filhinho dele pequeno assim no balcão, e aí quando ele foi pagar a conta, o filho olhou para o cara que foi cobrar e ele começou: Nossa, pai, olha que homem feio é aquele. Tudo bem, o homem podia ser feio, mas não precisava ter falado. Então quem fala o que quer é criança. Adulto sabe a hora, sabe como, sabe o jeito, sabe o lugar. Então, vamos rememorar aqui. Não vos torneis muitos de vós mestres, ou seja, seja humilde, sabendo que haveremos de ter maior juízo. A quem muito é dado, muito mais é cobrado. Quem não tropeça no falar é perfeito varão. Tá bom? Deu para captar até aqui?
Continuemos. Versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Olha só, animal que levava as pessoas para todos os lados naquela época era o cavalo. Então o cavalo era um animal que tinha uma grande valia. Mas muitas vezes, para se domar um cavalo dá muito trabalho. E às vezes, a nossa língua é como um cavalo mal domado. Dá coice em qualquer um. Então olha o que ele está dizendo. Se nós colocamos freio, colocamos rédeas até nos cavalos e lhes dirigimos o corpo, observar igualmente os navios, que sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde quer que vá o impulso do timoneiro. Então ele está dizendo assim, nós colocamos rédeas nos cavalos, dirigimos navios gigantescos, com uma direção, com um leme muito pequeno. Mas olha uma coisa que vai dizer aqui, assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, porque às vezes, porque sabemos falar bem, porque dominamos tais assuntos, isso nos traz um orgulho tremendo. Então tem pessoas que se gabam disso. Vede, olha só, a língua é um dos menores órgãos do corpo. Vede como uma pequena fagulha põe em brasas uma tão grande selva. Às vezes uma bituca de cigarro incendeia uma floresta. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Cuidado com o que você fala. Ora, a língua, olha só o texto, é fogo. É mundo de pecado, de iniquidade. A língua está situado entre os membros do nosso corpo e contamina um corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Por professar a Cristo, Senhor nosso, após ser chamado por Ele, recebemos a salvação. Por essa mesma língua, nós também somos condenados. Nós não pode jorrar da nossa boca duas águas, mas tem que ter uma fonte só. Boca de cristão só tem que jorrar palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Presta atenção na sequência do texto. Pois toda espécie de feras e de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu me lembro quando eu era jovem, faz tempo demais, existia um parque em São Paulo que se chamava Play Center. E numa determinada época eles fizeram lá aquele parque das orcas, da baleia assassina e dos golfinhos adestrados. E a gente ia ver aquilo e achava aquilo o máximo. Como que pode um ser humano domar uma orca assassina? Ou então domar um golfinho, né? Um bicho que vive aí no oceano, no mar. Cavalos, a gente vê shows aí, que os cavalos dançam, aquela coisa linda. Então olha quantas coisas a gente consegue domar. Mas a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Olha o que o escritor Tiago nos fala, que a nossa língua é venenosa. Às vezes a gente faz coisas que se arrepende, e aí é necessário ter a hombridade, o caráter de voltar e pedir perdão. Tem gente que fala tanto que dá bom dia a cavalo, conversa com planta. Tem gente que fala tanto que perde a credibilidade.
E ninguém mais consegue ser amigo daquela pessoa. Ninguém consegue falar nada para aquela pessoa, contar um segredo àquela pessoa, porque sabe que na primeira oportunidade ela vai trair essa amizade. Ou ela vai contar tudo que você contou para alguém em forma de crítica. A nossa língua precisa ser domada. Olha o versículo 9 de Tiago 3. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Então, perceba, na nossa língua jorra a bênção. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Não pode jorrar da nossa boca duas fontes. Isso é um exercício, é um trabalho que Paulo, quando escreve aos Romanos, fala da transformação, da renovação da nossa mente. E nós precisamos ter a mente de Cristo, para que a gente não caia nesse pecado, nesse engano, nessa forma de conduzir a nossa vida, de só atacar os outros. Tem gente que fala que a melhor defesa é o ataque, fez com ela, ela vai fazer. E a palavra de Deus, às vezes, nos ensina completamente o contrário, ou nos ensina o contrário. Nos ensina a oferecer a outra face, a andar mais uma milha, a dar a nossa túnica. Se bater numa casa e não for atendido, a chacoalhar a poeira do pé e deixar o pó que sirva ali como testemunha. Não é para ficar usando um termo chulo, mas que cabe aqui, não é ficar batendo boca com os outros. Às vezes, o seu silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então, é preciso ter não só inteligência, que vem do homem, a gente aprimora, não basta ter só estratégias, não é? O que nós precisamos buscar é a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, para que a gente possa, então, agir como Deus. Ora, nós não fomos feitos à semelhança, imagem e semelhança de Deus. Nós não precisamos ter o caráter de Cristo, ser parecido com Ele. Então a hora de sermos parecidos com Ele é essa. É quando nós domamos a nossa língua. E às vezes, conceitos que temos, certezas que temos hoje, daqui a pouco muda tudo. E a gente vai ver que não tinha razão. Então, é preciso sempre buscar um aprimoramento, crescimento. É preciso sempre estar crescendo no Evangelho. Vamos seguir. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Não deveria, não deve ser assim. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Eu e Tiago estamos alinhados. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Vocês estão vendo? Então, nós somos fonte de bênçãos. Somos ungidos do Senhor, separados para fazer a sua grande obra. Nós somos ministros do Evangelho de Cristo, embaixadores dele. Então, onde a gente chega, as pessoas esperam de nós uma palavra que tenha respeito, que tenha uma saída, que lhes dê uma segurança. Mas se nós formos ignorantes dessa palavra, se nós não tivermos conhecimento dessa palavra, a gente vai falar aquilo que a gente acha. E nem sempre o que a gente acha é aquilo que é. Então, veja o que diz Jesus. Meu povo sofre por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós precisamos crescer na palavra, nos aprimorar em estudo, nos também fortalecer em oração, e aí seremos seres espirituais. Precisamos disso. Mas mata a sua carne. Não deixa o seu ímpeto gritar a todo momento. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira figos? Sabe o que ele está dizendo com isso? A árvore boa dá fruto bom. E o crente, a gente conhece pelos frutos que ele dá.
Então, é preciso que a gente saiba viver em comunhão, saiba respeitar o próximo, até mesmo quando o pensamento for divergente. Lembra do princípio grego de democracia. O que é isso? Ainda que a pessoa fale a maior groselha, todos nós temos o direito e o dever de manifestar aquilo que a gente pensa. E se porventura algum de nós souber mais que essa pessoa que disse isso, no amor, na forma certa de ensinar, nós procuramos essa pessoa em particular. Porque lá em Mateus 18 diz assim, se teu irmão pecar contra ti, com algo que ele disser ou que ele fizer, vai arguí-lo entre ti e ele somente. Então tem coisas que nós precisamos tratar no particular. Lembra do nosso primeiro estudo, quando eu falei das redes sociais, que se tornou o muro das lamentações? Particular. Dá uma ligada, manda um recado. E aí, a verdade se estabelece. Então, não, goiabeira não vai dar manga. Videira não vai dar maçã. Por quê? A gente vai conhecer o fruto devido de cada árvore. E nós, como cristãos, temos que dar um fruto verdadeiro, bom. Olha só, tampouco a fonte de água salgada poderá nos dar água doce. Meus amados, estamos vivendo num tempo muito difícil. Um tempo de pandemia, um tempo de guerra política, um tempo que, vamos ser honestos, a gente não sabe muito bem como as coisas estão. A única coisa que a gente sabe é que cada dia que passa, as mortes aumentam, os cemitérios cavam mais covas, a vida da gente está sendo ceifada. Que tempo é esse? É tempo de orar mais, de falar mais com Deus e às vezes silenciar um pouco. É tempo de ler mais a palavra, de buscar mais espiritualidade e falar com quem de fato pode resolver tudo isso. Com isso, não estou dizendo que nós não possamos emitir as nossas opiniões, mas desde que cada uma delas seja respeitada. Às vezes eu leio algumas coisas, eu não entendo, porque há uma premissa de hermenêutica, que é uma matéria ou uma ciência que nos permite interpretar textos, que diz: quando uma pessoa escreve um texto, esse texto ganha vida. E cada um vai interpretar o que foi dito ou escrito da maneira que entendeu. E nós não temos mais a pessoa naquele momento, depois que a palavra saiu ou que o texto foi escrito, para perguntar a ela o que ela quis dizer. Entendam, nós não podemos viver no tempo da intolerância. Quando eu tenho dúvida, eu ligo, eu pergunto, eu chamo no particular, porque tem coisas que é para público, tem coisas que são para o privado. E no privado, o olho no olho, com carinho, com amor, a verdade sempre se estabelece. Cuidemos, queridos, cuidemos muito das coisas. Porque, mais uma vez, eu reitero, estamos num tempo de muita dificuldade, de muitos problemas. E nós precisamos manter a serenidade, manter a nossa calma, manter a nossa fé em Deus, o nosso compromisso, ouvir mais, falar menos e procurar a sabedoria de Deus. Quem sabe tudo o que está acontecendo? Quem sabe todo mundo que está errado? Quem sabe todo mundo que está mentindo?
E o único que vai emitir julgamento é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá em cima. Nós aqui precisamos orar muito para que todas as coisas se estabeleçam, para que a verdade apareça, para que a vontade de cuidar da nação, de cuidar de nós, seja maior. Nós precisamos orar, e hoje não dá para você fazer nenhum tipo de outra manifestação, mas é pedir para que haja vacinas para todo mundo. É pedir que se haja leitos de hospitais para todo mundo. Vejam só, desmontaram os hospitais de campanha antes de acabar a guerra. Foi um equívoco grande. Então agora a gente vai pagando o preço. Mas o que vamos fazer? Mais guerras? Não. Precisamos agir com sabedoria. E o dia que chegar o momento de estar à frente das urnas, não votar por conveniência. Não votar porque o candidato é mais bonito ou mais feio. Mas votar por causa das ideias, por causa do plano de governo, votar por causa do pensamento. Então tudo isso nós precisamos ver, não é? Então hoje eu digo assim, eu já fui muito partidarista na minha mocidade, na minha juventude, cometi alguns erros, lógico, mas hoje eu não busco mais um partidarismo, hoje eu busco pessoas. Então eu acredito que Deus vai fazer com que surja pessoas dele, para que a gente possa então votar. Errar e acertar faz parte desse jogo político, mas nós confiamos em Deus. Então que a tua confiança, que a tua fé, que a tua força esteja firmada na palavra, esteja firmada no compromisso, que você ame indistintamente aos seus queridos, aos seus irmãos da fé. E olha, irmão da fé é complicado, porque o sangue que corre nas veias deles e nosso não é o nosso, não, é o de Jesus. Então o compromisso é maior. A Bíblia diz assim, e quando for fazer o bem, primeiro aos da fé. Então nós temos esse compromisso, olha só. Então, amados, em nome de Jesus, que Deus nos dê calma, paciência, serenidade, equilíbrio, sensatez, para que todas as nossas palavras sejam sempre palavras de bênçãos. Vai ter momento de dar palavras duras? Óbvio que vai. A palavra de Deus também diz para a gente corrigir com a vara. Mas não é para corrigir com a vara com raiva. É para corrigir no amor. Quando se corrige um filho, não se agride o filho, mas se diz, você errou aqui, por isso está recebendo tal coisa, tal punição, seja tirar um negócio, seja outro, seja uma correção diferente. No amor. A palavra de Deus diz que o filho que envergonha a mãe, o pai precisa corrigi-lo. Tudo isso no amor, olhando no olho, dessa estatura do seu filho. Então, é um exercício que nós precisamos praticar. Lembra desse tempo que nós estamos passando. É um tempo que tem mexido com os nossos sentimentos. A gente não pode sair muito de casa, não pode ir para cá, é dinheiro curto. Então o que acontece? É hora de buscar no Senhor, de dobrar os joelhos e falar, Senhor, o meu sangue subiu, que o seu desça agora e cuide dos meus ânimos. Amém? E assim nós vamos, resolvendo todas as nossas situações. E quando a gente passar do farol, quando a gente passar do limite e a gente atingir alguém, volta lá no lugar onde caiu. Peça perdão. Caminha de novo. Tá certo? Essa era a palavra que eu tinha para vocês hoje, meus amados. Uma palavra linda que Tiago, irmão de Jesus, passa para nós. E que a gente então aprenda com ela.
e repasse para os outros. E assim, dentro, mais uma vez, da sensatez, do carinho, do amor, a gente vai conseguindo, então, ensinar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Fica aqui o meu muito obrigado a vocês que estiveram comigo, a você que está me assistindo agora pelo videotape aí na rede social, que nós consigamos colocar tudo isso em prática. Ah, como eu queria que isso chegasse aos nossos governantes. Eles também estão precisando dessa palavra, né? Às vezes sai tanta groselha na televisão que a gente fica tudo preocupado, não é verdade? Mas Deus sabe das coisas. Amados, ficamos por aqui. Que Deus derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia. Estaremos juntos de novo na sexta-feira para estarmos orando às 20 horas. Eu faço questão de estar com você. Também não se esqueça, temos um compromisso com a nossa obra. A Igreja Reformada Casa de Oração necessita do seu dízimo, da sua oferta. Então, você que é membro, você já sabe, procura lá o endereço nas redes sociais e faça a sua parte. Você que nos assiste, fique tranquilo, fique à vontade. Essa é uma prática dos membros da igreja. Tá ok? No domingo, estaremos juntos às 10 horas da manhã. E não nos esqueçamos de estarmos orando não só pela Covid-19, né? Pelas pessoas que têm sofrido com isso. Tem muitas pessoas sofrendo aí de tantos males, porque o mundo não parou de girar. Né? Há tempos atrás perdemos o nosso irmão Diogo, então, por uma doença terrível, então nós precisamos orar. O diabetes está aí, as labirintites da vida estão aí, as pedras no rim, doenças mais graves estão aí, mas Deus cura, então nós temos que orar. Então, convido você a estar conosco na sexta-feira, para juntos estarmos orando, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado de ter estado conosco, e nos vemos na sexta às 20 e no domingo às 10 horas da manhã. Beijo no coração, fiquem com Deus e uma boa noite a todos os irmãos e irmãs.